boa tarde. Eu sou Gilberto Catira, moderador deste painel. Eu falo da cidade de São Paulo, capital, e em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Eubiose, o senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, o senhor Hélio Jefferson de Souza, e dos vice-presidentes, senhora Selene Jefferson de Souza, e do senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as boas-vindas. O tema da palestra será Anchieta, o apóstolo do Brasil. Será desenvolvida pelo senhor Eduardo Nunes de Carvalho. O palestrante é paulistano, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose desde o ano de 2009. Ele é do departamento de Santana, empresário na área contábil, financeira, auditoria e consultoria. É formado pela FEA-USP, pós-graduado em controladoria. Aqui em nossa instituição, ele participa de atividades institucionais e atua como palestrante em temas éticos, místicos e meta-históricos. A palestra que será agora apresentada versará sobre os seguintes aspectos. Aspectos marcantes na vida do santo, que apoiou a Fundação de São Paulo, de Guarapari e outras cidades capixabas, a reconquista do Rio de Janeiro e do apostolado que envolveu teatro, livros, catequese, diplomacia e cura. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Eduardo Nunes de Carvalho, que terá, a partir de então, 40 minutos para desenvolver o seu tema. Boa noite. Obrigado, Gilberto Catira. Senhores, segue a apresentação. Compartilhar aqui a tela. Anchieta, o apóstolo do Brasil. Um resumo sobre quem foi José de Anchieta, né? Ele nasceu na ilha de Tenerife, que pertence à Espanha, em São Cristóvão de La Laguna, em 19 de março de 1534. E depois veio a morrer em 9 de junho de 1597, em Heritiba, que hoje é a cidade de Anchieta. Ele foi jesuíta, professor, escritor, taumaturgo, historiador, dramaturgo, gramático e poeta. Foi inovador em muitas dessas coisas que a gente vai conversar daqui para frente, né? Por exemplo, ele foi o primeiro homem da ilha de Tenerife a escrever a gramática tupi, a escrever uma epopeia, a desenvolver teatros, peças de teatro, esquetes teatrais e poemas. Poemas sempre de temática religiosa, né? Por que chamamos ele de apóstolo? Porque apóstolo vem do grego apostolen, enviado. A família, o berço dele veio de pai basco, uma família bem abastada na Espanha, e de mãe canária. A mãe dele também é alguém bem influente, sociedade bem posicionada na Ilha das Canárias, né? Onde fica Tenerife. E ele estudou nas ordens dominicanas e jesuíta, e depois na Universidade de Coimbra, em Portugal. Algumas das obras mais marcantes dele: De Geste Mendes Sá, que foi uma epopeia. Depois, A Arte da Gramática da Língua Mais Usada no Brasil, esse sim é o Tratado da Língua Tupi. E o Poema Virgem, contendo 5.786 versos. Então, tendo aqui a biografia dele, né? Ele nasceu nas Ilhas Canárias, foi estudar em Coimbra 13 anos depois, e 6 anos, ou seja, ele já se graduou lá, né? Ele foi embarcar em Lisboa, e depois de Lisboa ele vai para Salvador, chegando na cidade, hoje, capital da Bahia, 2 meses depois. Chegou em Salvador, mas já desceu em missão para São Paulo, e em 1554 participou da missa da Fundação de São Paulo de Piratininga. Em 1562, ele, sob cativeiro dos Tamoios, né, que é a confederação que lutou contra os portugueses,
ele escreveu o poema Virgem em Iperuígue, é o litoral onde hoje fica Ubatuba, né? Em 1565, a morte de Estácio de Sá, no meio dessa guerra entre portugueses e franceses, né? E também, nesse mesmo ano, surge, é construída a Santa Casa, no Rio de Janeiro. Estou mencionando isso porque esteve presente o padre Anchieta nesses dois importantes episódios. Além do próprio conflito, né? Ele esteve presente no quarto onde Estácio de Sá morreu, e na Santa Casa ele foi protagonista, realizando atendimentos e participando da gestão desse hospital, o primeiro hospital do Rio de Janeiro, né? Em 1569, Anchieta vai para o sul do Espírito Santo e funda a povoação de Heriritiba, e depois, em 1570 e 73, ele passa a dirigir o Colégio do Rio de Janeiro. Algum tempo depois, em 1577 a 87, por 10 anos, portanto, ele se torna provincial da Companhia de Jesus. Depois, ele passa a dirigir o Colégio dos Jesuítas, em Vitória, e 2 anos depois, já bastante, com a saúde bastante combalida, né, ele vem a morrer em Heriritiba. É marcante a passagem de Anchieta no Brasil, e vale a pena a gente entender um pouco o contexto com que ele chegou, né? Por exemplo, ele ingressou na Companhia de Jesus. E o que foi a Companhia de Jesus? Então, aqui uma leve síntese dela, né? Ela foi fundada em 15 de agosto de 1534, por São Inácio de Loyola. Ela teve forte influência tanto na Itália, na França, e principalmente Espanha e Portugal. E o momento em que ela surge é um momento historicamente importante, porque a era das grandes navegações e da colonização da América se torna mais intensa. E, portanto, esta ordem foi a que se destacou na evangelização luso-espanhola, fundando colégios, desenvolvendo missões. Eu acho que quando vocês verem filmes como A Missão, né, vocês vão ter um exemplo bem prático do que foi o trabalho dos jesuítas e o que foi o sonho e a missão deles. Nesse filme das missões, mostra no sul, né, no oeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Uruguai, norte da Argentina e leste do Paraguai, várias missões e reduções sendo fundadas e controladas pelos jesuítas, que realizam um sonho utópico, o sonho de uma sociedade comunitária, uma sociedade onde todos desenvolvem o trabalho em prol do coletivo, né? Esse sonho utópico incomodou as autoridades espanholas e portuguesas, causou muita inimizade, muito fake news, já usando os termos modernos aqui, muito fake news afetando a Companhia de Jesus. Por outro lado, eles eram ferrenhos, radicais, pró-cristãos, pró-católicos, né? E atuaram firmemente na Contra-Reforma. Então, foram um dos agentes aí da Inquisição, né? Estão no Brasil desde 1549. E o fim dessa história, ela acabou sendo encerrada a Companhia de Jesus, e antecedendo o encerramento assinado pelo Papa, eles foram expulsos tanto do Brasil, da América Espanhola, portuguesa, como da América Espanhola, pelos seus reis espanhóis e portugueses, né? Mas depois foi reaberta a ordem jesuíta, tanto que agora finalmente temos um Papa negro, ou seja, pelo manto negro dos jesuítas, que é o Papa Francisco I. Olhando aqui, vocês veem no brasão o IHS, uma cruz e sinais aqui de pregos, né? Tem toda uma simbologia importante por trás desse brasão, mas em síntese, IHS vem do latim Jesus Hominus Salvatorem, Jesus, homem salvador, ou Jesus Salvador dos homens, ou Jesus Salvador da humanidade. Um outro destaque que eu aponto em Anchieta é esse seu lado médico e botânico. Como é que ele foi como médico? Ele foi pragmático, cuidou dos males tanto da alma como do corpo, utilizou os conhecimentos e costumes tanto da Península Ibérica como da ilha de Tenerife, como o que ele mesmo aprendeu na América Portuguesa com os índios. E aí utilizou ervas, utilizou raízes, utilizou prática de descanso e
e certas práticas que seriam questionadas na Europa, mas que ele utilizou tranquilamente no Brasil, porque os índios já utilizavam. Mas a grande inovação dele, nesse entremundos, né, de Europa e América, foi ele desenvolver uma medicina em que trate justamente da cura espiritual e da cura social, né? Eles, como bom letrado que Anchieta foi, ele fez detalhados relatos da fauna, da flora e dos costumes locais. E isso foi importante porque a revolução que o mundo passou com a era das navegações contou e muito com esses relatos, não só dele, como de vários viajantes e jesuítas que descreveram a fauna, a flora, e isto ajudou a descobrir soluções tanto terapêuticas como de culinária, que revolucionou a Europa, os costumes europeus. Outro detalhe marcante dele, ele se tornou santo, São José de Anchieta. Porém, nenhum milagre foi comprovado que passou pelos crivos de Roma, né? Mas há relatos de milagres efetuados e de práticas de taumaturgia, ou seja, ele sabia de segredos da natureza, né? Um exemplo que é bem mítico, de que o mar estava revolto e uma parte do corpo dele ajudou a acalmar o mar, dito pelos índios. Em uma outra situação, que uma onça selvagem apareceu e ele conseguiu, de alguma maneira, acalmar a onça e passar incólume sem ser atacado por ela. Esses relatos são mais míticos. Agora, os relatos mais realísticos, né, tem a ver com um exemplo da aldeia de Carapina, em 1588, onde um menino mudo de nascença, o Estevão Machado, recuperou sua fala. Em um outro momento, 3 anos depois, aí também no sul do Espírito Santo, em Heriritiba, em 1591, o índio Suaçu, que tinha deficiência motora, passou a caminhar. Então, são 2 relatos de milagres, com várias testemunhas, porém não passou no crivo aí de aprovação do Vaticano, ok? Agora, pensando meta-historicamente, um verdadeiro milagre da Anchieta foi fundar e cuidar de São Paulo, e, de certa forma, o Rio de Janeiro, e Vitória, e Anchieta, Guarapari. Ou seja, o milagre de ele ter construído as bases do que nós temos hoje no Brasil, né? Bom, eu falei que ele chegou em 1553 e já foi para o sul, já chegou em São Paulo. Como é que ele fez isso? Ele seguiu caminhos dos índios. E aí vem um lado curioso. O padre Manuel da Nóbrega abandonou a missão dele de Salvador e também veio para São Paulo. O que chamou tanta atenção do padre Manuel da Nóbrega, e sempre lembrando, Anchieta, quando chegou no Brasil, tinha 19 anos, então era um noviço. O líder era o padre Manuel da Nóbrega e outros, inclusive na viagem dele, quem esteve com ele foi um aposentado reitor da Universidade de Coimbra. Então, gente, a Companhia de Jesus não estava de brincadeira quando veio para a América. Muita gente de alto nível veio para cá, para cumprir essas missões, né? E o Manuel da Nóbrega, ele entendeu o índio e entendeu a necessidade de que o catequismo, né, que a pregação do evangelho da Boa Nova, né, tivesse que respeitar os costumes indígenas e conciliar com isso. Isso, naturalmente, chocou as práticas tradicionais europeias que queriam um maior rigor, que o índio simplesmente abandonasse a sua cultura e abraçasse a cultura eurocêntrica, né? Claro que não deu certo. Um bispo, o primeiro bispo aí para Salvador, foi com esse ideal, e o padre Manuel da Nóbrega, não, em oposição a isso, resolveu sair de Salvador e vir para onde interessava, que era São Paulo. E parte disso, desse interesse, se deve ao Peabiru, ou seja, os caminhos, as estradas de terra que os índios construíram e que unia o litoral atlântico até o litoral pacífico. Ou seja, do litoral de Santa Catarina ou do litoral de São Paulo, São Vicente, Cananéia, você conseguia chegar no Peru, conseguia chegar no Chile, no Paraguai, na Bolívia, você conseguia chegar do outro lado do continente. Isso não é tão simples quanto parece. Chegava o caminho do ouro, da prata,
mas o europeu sofreu tanto que demorou muito tempo para ele, por exemplo, descobrir Machu Picchu, no Peru. Foi só no século XIX e depois no século XX que se retomou isso. Até lá, por mais que explorasse o caminho de Peabiru, não chegou, né? Não chegou em todos os caminhos. Há um mito também da questão de Sumé, ou São Tomé, né, em outra adaptação, em que Sumé tenha orientado a construção dessas estradas. O mito de Sumé é o mito do homem de barba branca, de túnica, e que ensinou a agricultura, ensinou a olhar os astros. É um mito que entra em confronto com muitos outros mitos espalhados pelo planeta, incluindo, por exemplo, o mito de Hermés, o mito de Enoque e assim por diante. Esclarecendo um pouco mais sobre o interesse de Manuel da Nóbrega e o Anchieta, como noviço, acompanhou toda essa estratégia, né? Por que escolheram São Paulo? Por que os campos de Piratininga, né? Lembrando que Piratininga significa peixe seco, ou seja, um local que é fácil de pescar peixes e fácil de plantar mandioca para você fazer a farinha que deixa o peixe seco, né? Pois bem, do Planalto de São Paulo, era mais fácil você trilhar os Peabirus para ir para o Peru, Paraguai, Paraná, ou seja, buscar as riquezas prometidas do Eldorado, né? O outro lado é um mito que tem na região de São Paulo, que é o mito do Itaí-Será, que significa Ita, pedra, e Será é o raio, né? É uma pedra rachada por um raio. Uma importante divindade indígena, foi Tupã. E no momento que você vê um raio que sai dos céus, atinge uma pedra, racha ao meio, era como se Deus, Tupã, o poderoso Deus, estivesse se comunicando com os homens, com a humanidade. Então, essa pedra rachada foi objeto de culto ecumênico, inclusive de tribos, etnias inimigas que se respeitavam ao visitar o Planalto de São Paulo, onde hoje está o pátio do colégio, nas proximidades da Praça da Sé, iam render culto a essa pedra sagrada. Então, já era um local de poder ecumênico, já era um centro irradiador de influência, energia e comunicação, né? E o detalhe que São Paulo é atravessado pela linha do Trópico de Capricórnio. Então, o Sol, o Trópico de Capricórnio, ela tem uma influência positiva que define aí o clima tropical do clima temperado, né? Então, é um bom clima, é um clima ameno para a região. Então, na visão dos jesuítas, a construção do paraíso na Terra, e no caso a América, tem que passar por São Paulo. Então, o sonho jesuíta de materializar a Terra inicia em São Paulo para chegar ao interior do continente. Mas São Paulo, muito bem documentado pelas cartas dos jesuítas, ele não nasceu sozinho, ao acaso. A fundação de São Paulo, ela seguiu um mapa astrológico. Isso mesmo, um mapa astrológico. Os jesuítas eram muito letrados e tinham visão de conhecimento de astronomia e interpretações astrológicas sobre os céus. E a simbologia por trás disso. Por exemplo, São João tem o nome de raiz Iocanã, Yohanan Iocanã, que significa anunciador. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram como data para o batismo de 50 catecúmenos, né, os índiozinhos, né, o dia 29 de agosto de 1553, que é a data da degolação de São João. Então, uma data marcante do anunciador, né, do Iocanã, que foi São João. Isso é anunciando o quê? Qual é a boa nova que eu vou anunciar? A boa nova que eu vou anunciar é a fundação de São Paulo de Piratininga. E por que São Paulo? Porque São Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, foi o apóstolo que mais dedicado esteve a ir a mundos estrangeiros levar a boa nova, que foi o evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Por isso, a fundação da vila de Piratininga se deu no dia 25 de janeiro de 1554.
É interessante isso, e você vê uma outra indício ritualístico importante, né? 12 em função de um líder, ou 13 jesuítas. A sacralidade do número 13, ou, como eu disse, o número 12 em função de um sol central, como está nessa ilustração aqui do relógio astrológico, né? E quem são esses 12 ou 13 pessoas que participaram? O Manuel de Paiva foi o superior que coordenou essas missas, 11 jesuítas, e o 12º é o noviço José de Anchieta, que estava lá presente, com seus 19 e poucos anos. E, em 25 de janeiro de 1554, mesma coisa, Manuel de Paiva esteve presente, e José de Anchieta e demais jesuítas estavam presentes. O Manuel da Nóbrega não participou de nenhum desses rituais, porém, ele que discutiu a estruturação ritualística antes da sua execução. Então, foi a presença oculta, vamos dizer assim, por trás dessa ideação da fundação de São Paulo. Então, veja, senhores e senhoras, que São Paulo já nasceu sob a égide de ser um estado bandeirante, um estado de levar a Boa Nova para o interior, para as regiões distantes. Um destaque importante, e que José de Anchieta esteve ativo nisso, foi a construção do pátio do colégio. É uma casa rústica e feliz, como vocês podem ver nessa ilustração, né? Essa ilustração eu tirei lá da enciclopédia Grandes Personagens de Nossa História. E dá para ver o pau a pique, né, que foi feito, né? Ela é a primeira construção, o pátio do colégio, e ela, como vocês viram na imagem, ela é um tom bem simples, bem rústico, mas dentro dela já cabia um seminário, uma enfermaria, escola e a cozinha, além, é claro, do banheiro nas proximidades, né? O que o padre Anchieta destacou? Ele, inspirado na ideologia do que sustentou esses 14 por 10 palmos que foram feitos o pátio do colégio, né? Ele descreveu como paupérrimo et vetustíssimo sede felici certi tuguriolo. Então, gente, essa frase em latim, ela significa muitas coisas, porque você traduzindo direto, você vai dizer que é uma cabana pobre, antiga, miúda e feliz. Essa é uma tradução direta. Mas tem palavras com meta-significados aqui. Vetustíssimo, esse antiquíssimo que quer dizer, ele é arquetipal, ou seja, estou resgatando arquétipos, ou seja, algo de muito sagrado está sendo construído aqui. Paupérrimo é pobre, é pequeno, sim, mas pequeno é outro significado do nome Paulo. Então, eu estou fazendo uma referência a São Paulo, apóstolo. E uma outra palavra que podemos dar destaque aqui é tuguriolo. O que quer dizer tuguriolo? Quer dizer que é algo que realmente vale a pena proteger, ocultar, renunciar. É tudo de importante estar nesse tuguriolo. Ou seja, o que está sendo construído no pátio do colégio é o que realmente interessa, é o que é realmente importante. Então, essa simbologia sagrada estava pensada e idealizada pelos jesuítas na fundação de São Paulo. Avançando, Anchieta participou das guerras do lado dos portugueses e dos índios tupis aliados contra a Confederação dos Tamoios e os franceses. E essa batalha foi travada tanto no litoral de São Paulo como do Rio de Janeiro. E Anchieta descreve isso com a sua epopeia, né, Os Feitos de Mensah. Agora estou fazendo a tradução em português, porém essa epopeia foi escrita em latim. Então a gente fala muito da epopeia de Camões, de tão relevante que foi promover o idioma português, a língua portuguesa, né, deu status de uma língua oficial para o mundo, tal a importância dessa epopeia, mas temos essa epopeia de Anchieta, que foi feita em latim, mas é um documento inédito, pioneiro, melhor dizendo, foi pioneiro, a primeira descrição de uma epopeia no Brasil, né? Bom, em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou São Sebastião do Rio de Janeiro. E é muito importante, porque foi o dia dedicado a São Sebastião. Em 20 de janeiro de 1567, os portugueses finalmente ganharam a batalha, e nota que durou anos, né? Pelo menos 3, 4 anos de batalha, né? Mas nas proximidades dessa data, Estácio de Sá recebe uma flechada e ele morre por essa flechada. E aqui eu chamo a atenção a simbologia por trás de São Sebastião.
São Sebastião, a gente sabe que foi o santo que morreu de flechada, né? A sua iconografia sempre mostra ele com 3 flechas, às vezes com uma única, às vezes com 5 flechas, né? Mas é uma referência à simbologia de São Sebastião. E São Sebastião também era uma referência ao rei português, Dom Sebastião. E durante a batalha, há a descrição dos portugueses de que eles viram, pressentiram a presença de São Sebastião atuando, lutando a favor deles para que eles vencessem e reconquistassem o Rio de Janeiro. Isso aconteceu, e olha qual a simbologia, o estado de Sá morre justamente de flechas, né? Por isso, quando vocês veem o brasão do Rio de Janeiro, que é essa imagem que está do lado, né? Brasão da cidade, né? A capital do estado. Vocês veem aí uma imagem vermelha, que é o brasão, o barrete frígio, né? E 3 flechas sobre a esfera armilar, que é esse globo dourado no centro do brasão, né? Isso é uma clara referência a este mito, ok? Bom, Anchieta participou bastante do Rio de Janeiro, fundou a Santa Casa, como eu já havia mencionado, e dirigiu colégios lá, né? Mas teve uma fase, depois de pacificado o Rio de Janeiro, depois de refundado e tranquilizado o Rio de Janeiro, que o padre Anchieta, aí bem mais velho, bem mais experiente, né, foi para o Espírito Santo. Mais velho, mas não com menos vitalidade, porque ele se deslocava a cada 15 dias de Heriritiba, onde hoje é a Anchieta, no sul do Espírito Santo, e até Vitória, passando por Guarapari e Vila Velha. E ele não ia só para passear, não, ele ia para trabalhar. Dirigir colégio, orientar as pessoas, e essa liderança dele foi cativante, porque ele foi diplomático, ele aconselhou governantes, aconselhou colegas religiosos, aconselhou pessoas que queriam ascender a sociedade e o povo em geral, e de tudo quanto é tema. Como já havia dito, questão de saúde, a questão da cura espiritual e conselhos de como lidar com as desavenças do dia a dia, os desafios e os constantes detalhes que as pessoas tinham que lidar para viver no Espírito Santo daquela época, né? Foi um trabalho tão marcante dele que se tornou uma rota, né, a trilha Passos do Anchieta, que eu recomendo que quem tiver oportunidade e tempo faça essa caminhada, ou pelo menos percorra de carro para conhecer essas 4 cidades que costeiam o Espírito Santo, né? Bom, o processo de beatificação do padre Anchieta começou muito cedo, começou lá no século XVI, né? Porém, sua beatificação só saiu agora, no século XX, em 3 de julho de 1980, e com a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil, e essa placa que tem aqui no pátio do colégio, eternizou esse momento especial da vinda do Papa e da beatificação do padre Anchieta. Eu mencionei século XVI, na verdade século XVII, né? O processo de beatificação dele iniciou em 1617 em Salvador, na Bahia. E aí, 5 anos depois, foi feita uma sessão no Rio de Janeiro, e aí depuseram a favor do padre Anchieta as senhoras católicas de São Paulo, dentre elas a Susana Dias e a senhora Leonor Leme. Então, a alta sociedade paulista da época já se manifestava, né? Como eu mencionei, a beatificação saiu no dia 3 de julho de 1980, e aí vem uma pergunta curiosa, por que se demorou tanto? O primeiro fato é comum demorar muito o processo de canonização. Ele é lento, tá? É realmente lento, muitas etapas, usando os termos modernos, muitos protocolos a serem seguidos até que finalmente a cúpula do Vaticano aprove pela canonização e depois santificação de um determinado personagem, né? Mas no caso dos jesuítas, esse atraso se deu muito à perseguição política que eu mencionei antes, e é o ponto de fechar a ordem dos jesuítas. E o Marquês de Pombal, particularmente, foi o grande carrasco dos jesuítas no Brasil, porque ele assinou o decreto que autorizou a expulsão dos jesuítas. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente fala muito de educação, e muitos não têm noção que quando os jesuítas e outras ordens religiosas foram expulsas do Brasil, ficou um vácuo educacional no país, porque eram eles que providenciavam a educação. O Estado não sentia que tinha esse compromisso com o povo.
Então, a gente teve um atraso educacional considerável com a expulsão dos jesuítas. Isso se deu no século XVIII, para vocês terem uma ideia aí de tempo, né? Meados do século XVIII. Bom, por fim, a canonização aconteceu em 3 de abril de 2014, com o Papa jesuíta, o Papa negro, o Papa Francisco I. Sem milagres, como eu já havia comentado, e a missa de ação de graças ocorreu em 24 de abril de 2014 em Roma, conduzida pelo próprio Papa Francisco I, numa igreja jesuíta. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção sobre Anchieta é sobre a raiz do nome Anchieta. Ele tem um duplo sentido aqui interessante. Ele pode ser interpretado como ancor, né, âncora, que é um símbolo que significa estabilidade, fé, esperança, o local onde eu posso contar com aquilo, né? E para os marinheiros, né, segurança no mar, segurança na caminhada, né? E também vem do latim anxietas, que significa ansiedade, angústia, de anxious, que é perturbado, carente, de anguere, de apertar, sufocar, ou seja, você está sendo proativo, você está lutando pelo amor, o seu amor é irrequieto, não é um amor passivo, mas um amor proativo, um amor de quem vai para cima, que vai fazer as coisas acontecer. E a gente vê um pouquinho mais do nome do Anchieta aparecer aqui no brasão de José de Anchieta. Essa imagem do Carlos Fattorelli está em exposição na Casa de Cultura de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo. Tem uma imagem mais nítida que está na própria bandeira do José de Anchieta. Vocês podem ver na bandeira que tem estrela de 5 pontas nas extremidades, tem uma ursa explorando uma árvore, e tem várias cruzes de Santo André, o X, né, rodeando a bandeira, né. E nas outras pontas tem os índios vermelhos, né, sobre fundo amarelo, e o brasão da ordem de jesuíta, né, ou inaciana, né, IHS, ao centro. Então, vamos abordar um pouco da simbologia por trás disso, né. O professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, ele escreveu, no ano do 4º centenário do Brasil, em 1554, ele destaca que no brasão de Anchieta, a sacralidade do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é tão sagrado que é a mais importante constelação da bandeira do Brasil e a constelação que foi escolhida para ser o brasão da própria República Federativa do Brasil. Então, é extremamente importante o Cruzeiro do Sul e ela está simbolizada também no brasão de Anchieta. E ele também, o professor Henrique José Souza, fala de espiritualidade, porque o cão ou a ursa, nessa árvore medronheiro, né, representa exatamente isso. Olha, o cão e ursa, porque tem versões antigas do brasão da família Anchieta, que deixa claro que é um cão. E as versões mais recentes deixam claro que é uma ursa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa simbologia. Outro destaque, o fato da estrela ter 8 pontas, e a cruz de Santo André, que eu mencionei, são 8x, né? Nós destacamos que isso são símbolos de nobreza. E como vimos, a educação da Anchieta foi uma educação nobre. Ele veio de berço dourado para realizar um trabalho grandioso, né? E a Companhia de Jesus ao centro, como já havia destacado, né? Tem um fato curioso, a Companhia de Jesus vem de São Ignácio de Loyola. Ignácio tem por raiz Ignatius, né? Igno. Então, ígneo quer dizer proatividade, né? O vermelho, portanto, ele é ígneo, é proativo. Os gentios, né, são os índios catequizados. O amarelo simboliza o amor espiritual, essa inteligência divina que nos conduz, né? E o azul índigo representa a proteção que tão veemente Anchieta precisou quando ele esteve cativo, por exemplo, com os tamoios, ou nos primeiros contatos que ele teve com os índios, em que ele estava aprendendo a falar o tupi. Mas ele tem uma excelente memória e tem uma habilidade impressionante de aprender línguas. Então, ele acabou superando bem esses desafios. Bom, voltando àquela questão da árvore, da ursa e o medronheiro, né?
ela também representa a fertilidade e o poder temporal, ou seja, poder de conduzir, de governar. Então, um exemplo, nessa imagem aqui, nós estamos falando de uma praça de Madrid, e é símbolo oficial da cidade de Madrid. E como vocês sabem, Madrid não é somente foi a capital da Espanha, como foi também a do Império Espanhol. Muitas decisões importantes saíram de Madrid, né? E continuam a sair de Madrid. Né? E a família Guipúzcoa e Azpeitia é a família de ascendência de Anchieta. Então, essas famílias também eram poderosas. Então, a ideia do poder temporal fica bem ressaltado aí. E o medronho, que o nome científico é Arbutus unedo L, representa a transição do ilusório para o real. O que quer dizer isso? Dela sai do bago da medronheira, sai o hidromel. O hidromel, é meio alcoólica, inclusive, né? Ele permite que você altere seu estado de consciência, então você visite outras dimensões. Então, muitos usavam isso. E outra curiosidade é que, no caso da Espanha, a árvore antes era um carvalho, mas ela foi substituída pelo medronheiro justamente porque o rei Carlos III, se eu não me engano, ele ficou adoentado e ele só se curou tomando chá das ervas do medronheiro. Então, a população espanhola, em agradecimento por esse feito mágico, né, esse feito importante, trocou a simbologia do carvalho pela medronheira, né? Mas aqui reforça essa transição do ilusório para o real. O que é o real? O mundo espiritual. O ilusório é o mundo que nós vivemos. Então, é isso da espiritualidade que o professor Henrique José de Souza abordou antes, né? Portanto, o que nós vemos aqui é um brasão profético. É um brasão que previu que Anchieta ia se tornar santo e previu que as cidades que ele ia fundar iam ser cidades importantes de destaque, como é o caso de São Paulo, como é o caso da refundação do Rio de Janeiro, como é o caso de Vitória, capital do Espírito Santo. Pessoal, era isso que eu tinha a comentar. Agradeço e deixo as referências. Indico aqui, inclusive para a leitura, o Luiz Augusto Bicalho, que é o que escreveu Simbolismo e Profecia na Fundação de São Paulo, a Casa Piratininga. Este livro tem a documentação da escrita dos jesuítas, que tanto foi para a Europa, como ficou transitando entre Portugal, Espanha, Roma e Salvador, São Paulo, Rio e Espírito Santo, né? E sai uma edição especial chamada Anchietana, e nesse livro especial só falando sobre Anchieta, promovido pelo arquivo histórico da Prefeitura do Município de São Paulo, num capítulo em especial, Vida Médica de Anchieta, Cantillo de Moura Campos, eu também me baseei na leitura a esse artigo interessante sobre esses aspectos de cura de Anchieta, né? Tem outros artigos aqui na internet, e, bom, é isso, gente, agradeço a atenção de vocês, e agora eu passo a palavra para o moderador Gilberto Catira. Catira, é com você. Obrigado, Eduardo Nunes, pela explanação. Parabéns pela palestra. E vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Teremos aí 20 minutos. Vamos a elas. Perguntas e respostas que foram previamente selecionadas, né? A primeira delas é a seguinte. Nós vimos aí que o Anchieta ele foi responsável, né, pela essa parte estrutural espiritual e educacional no Brasil. Como ele contribuiu para o novo estado de consciência no Brasil? Essa pergunta é interessante, Gilberto Catira, porque falar de estado novo de consciência não é somente olhar o presente, mas você buscar raízes do passado, e a meta-história ajuda muito nisso. O exemplo de Anchieta é um exemplo marcante, é um exemplo de alguém que construiu as bases na base do amor. Acho que é um signo do trabalho de Anchieta, é o amor. Amor que ele teve pelo povo, amor que ele teve pelos índios, amor que ele teve na catequese, em levar a boa nova, em levar a ética cristã para terras desconhecidas e depois terras novas, terras que simbolizam a esperança de salvação do mundo. E essa mensagem de Anchieta e do trabalho de todos esses missionários se vê presente de maneira ou discreta ou mais expositiva no que o Brasil é hoje.
O Brasil é um país de cultura múltipla, é um país multifacetado, portanto, onde nós conseguimos conviver pacificamente com várias etnias, várias culturas, e estranhamente temos um país de dimensões continentais e uma língua oficial única. Então, muito disso se deveu ao trabalho focado em educação, focado em espiritualidade, numa visão holística, integrada do corpo e da mente, que Anchieta e os missionários, de certa forma, trouxeram no início aí no século XVI e no início desse Brasil moderno que conhecemos, né? Certo. Bom, você citou bastante aí a questão da dedicação, do amor, e nos leva aqui para a segunda questão, que é a questão da fé. Tem um fato curioso a respeito de fé, Anchieta, que você possa nos contar? Olha, quando o Anchieta falava de fé, não ficava somente em palavras. A vida dele foi exemplar. Mas um fato curioso, bem marcante, além do claro e óbvio situação lá em que ele escreveu os 5.786 versos na praia, ao ponto dos próprias tribos inimigas, dos tamoios, compreenderem o valor e a relevância de Anchieta, se cativarem com isso, né? A gente tem outros fenômenos mais curiosos. Eu falei aí da onça, né? Vamos para um fato curioso. Ele escreveu, desenvolveu peças de teatro. E desenvolver peças de teatro é uma das atividades mais interessantes que ele tinha, porque ele dava função para todo mundo. Os diferentes índios e as pessoas que estavam sob sua catequese tinham seus papéis diversificados para desenvolver o teatro da vida como uma mensagem cristã, uma mensagem de louvor a Maria, uma mensagem de validação da palavra de Cristo, né? E quando ele fez isso, envolveu vários ensaios e o acontecimento era grandioso. E as peças de teatro que ele montava eram demoradas, duravam 3 horas. E teve uma dessas que foi marcada uma data de apresentação e que muitos ficaram preocupados, porque era a época como estão vivendo agora, em fevereiro, março, épocas de chuva aqui no Sudeste, né? E todos estavam dizendo, olha, eu estou olhando para os céus e tudo indica que vai chover e vai chover forte na hora da exposição do teatro. E Anchieta, calmo e tranquilo, ele falou, vamos seguir em frente que nada vai acontecer. Essa peça de teatro tem que ocorrer. Ela é extremamente importante e Deus quer que assim aconteça. Muitos ficaram sob crítica disto, né? Não acreditaram nesta ocorrência, mas falaram, vou lá, vou pagar para ver. Pois bem, a peça de teatro aconteceu maravilhosamente. Foi bem encenada, todo mundo coordenou bem as suas funções, e durou as 3 horas, o tempo fechando, mas nada de chover. E acho que meia hora depois que a peça de teatro aconteceu e as pessoas foram mais ou menos saindo, aí sim veio a chuva forte. Então, o ato de fé de Anchieta ficou bastante marcado por isso, porque ele com toda segurança diz, podem ir em frente, não vai chover enquanto encenar a peça. E dito e feito, enquanto rolou a peça, nada aconteceu. Depois, encerrada a exposição teatral, a atividade cultural de cunho espiritualista, aí veio a chuva com todo vigor, mas aí as pessoas já tinham se protegido, né? Então, esse é um fato bem curioso. Muito bom. Bem, durante a tua pesquisa, imagino que você deva ter visitado alguns dos locais por onde ele passou. E tem uma diferença de você estudar e estar no local, né? O que você pode nos contar das suas percepções pessoais, estando nesses locais? O que você pode nos dizer a respeito disso? Olha, eu estive no Espírito Santo, sem eu saber, eu trilhei os passos de Anchieta, só que de carro, né? Então, não a pé, o correto é ir a pé. Mas sem eu saber, eu trilhei os passos de Anchieta e fui até além, para depois descobrir, por exemplo, que Anchieta não só fundou a cidade de Anchieta, que na época era Heriritiba, ou Heritiba, né?
como ele fundou Guarapari, como ele fundou Serra, aí já noroeste, né, do Espírito Santo. E como eu estava, tanto eu, o André Troncoso, a gente visitou, nos hospedamos em Vitória, de lá alugamos um carro e fomos tanto para Vila Velha, como eu já tinha comentado, para a Serra, e depois descemos para o sul do Espírito Santo, passando por Guarapari e Anchieta. Em Anchieta, vale muito a pena visitar a casa em que ele viveu, a casa onde ele educou as crianças, onde ele praticou a catequese, onde ele desenvolveu as orações e onde ele passou os seus últimos dias de vida. É marcante a energia que está lá, o tom rigoroso, o tom rústico e, ao mesmo tempo, o tom amoroso e convidativo da casa de Anchieta, que agora está aberta à visitação, né? A igreja parece que estava fechada, mas passou por uma reforma, mas eu creio que agora está aberta à visitação. E mesmo em Vila Velha, vale a pena visitar a Penha, né, a Igreja da Penha, como em Vitória e em Guarapari, que deixou marcas para ele. Vindo aqui em São Paulo, o pátio do colégio é visita obrigatória. Entre o pátio do colégio e a Praça da Sé, vale a pena caminhar pelo centro antigo de São Paulo, né? E dentro do pátio do colégio você vai encontrar, por exemplo, a tíbia, a parte do osso de Anchieta em exposição, várias relíquias e principalmente a história de Anchieta, mais detalhes sobre a história de Anchieta que vale a pena a gente conhecer. Então, São José de Anchieta não virou santo à toa. Ele realizou o milagre de estarmos com cidades estruturadas como nós temos hoje. Não foi ele somente, claro, mas ele contribuiu e muito no momento decisivo, que foi lá no início. Quando você começa bem, as coisas ficam melhor construídas, né? Um detalhe curioso de São Paulo, quando eu falei da fundação, é que se você pensar em cosmogênese e antropogênese, você tem que pensar numa coisa. Eu preciso da ideação e depois da plasmação para que o filho venha. Como que isso se dá? O pai, a mãe e o filho. Quando você pensar numa circunferência, o pai, que é a ideação, você imagina um ponto central. Desse ponto central, você traça um risco horizontal, seria a plasmação, a mãe. E depois você faz um risco vertical, formando uma cruz perfeita e reta, mostrando a ideação do filho, né? Pois bem, esse ponto foi idealizado no centro de São Paulo, entre a Rua São Bento e a Rua Direita. Então, o centro exato da Rua Direita com a Rua Direita com a Rua São Bento é onde está esse ponto, onde fincou-se uma cruz como se fosse uma antena captadora da energia divina a iluminar e irradiar para o restante do continente, nascendo em São Paulo, e isto sendo considerado na fundação de São Paulo. Portanto, quem estiver no centro de São Paulo, a Rua Direita, é mais antiga até do que a fundação de São Paulo, nos Planaltos de Piratininga, né? Muito bom, excelente. Bom, vamos aqui à quarta questão. Lá no começo, você citou na apresentação que ele veio com 19 anos, né? Então, bastante jovem. Por tudo que ele ensinou, né? E pela pouca idade, ele teve uma boa base educacional na sua formação? Olha, Anchieta é como se fosse um predestinado ao que ele fez. A missão dele é impressionante, porque ele logo cedo se dedicou aos estudos, à leitura. Como eu comentei, ele veio de família abastada, mas essa família abastada não quer dizer que ele foi um menino mimado. Pelo contrário, ele teve vários irmãos e não foi o filho primogênito também. Ele está lá no meio, sétimo ou oitavo filho, não me recordo. Mas o fato concreto é que ele, desde cedo, se dedicou aos estudos, iniciando com a Ordem Dominicana, porque a Ordem Dominicana é bastante influente na ilha de Tenerife. Inclusive, ele foi batizado numa igreja dominicana, né? E depois, quando ele foi para Portugal, ele reforçou os estudos de filosofia, de pensamento humanista e noções de direito na Universidade de Coimbra.
Em paralelo a isso, ele estudou, ingressou na ordem jesuíta. Ele tem uma memória prodigiosa e facilidade de estudar línguas. E isso não se deu somente em escola, mas se deu com a convivência. A ilha de Tenerife, ela é um microcosmo do que o Brasil é hoje, no sentido de ser uma ilha mesclada de diferentes etnias, diferentes culturas, e ele sugou desse ecumenismo de conviver com diferentes culturas, e em Portugal se potencializou um pouco mais, e depois no Brasil nascente, isso foi decisivo para ele interagir com diferentes etnias indígenas que viviam no Brasil, e também com os próprios portugueses, e alguns até mercenários, outros exploradores, e os bandeirantes. Aí você vê figuras marcantes da história de São Paulo que estiveram do lado ou contra Anchieta, tá? Então, isto forjou com ele uma grande cultura, e essa cultura fez diferença para ele no seu dia a dia, no seu trabalho educacional e apostológico que ele desenvolveu. Tá certo, muito bom. Bom, vamos aqui então caminhando para o nosso final, nossa quinta e última questão. Na sua explanação foi citado que ele teve a ajuda, a participação, e tiveram outras pessoas, outros missionários, né? Por conta disso, qual é a razão do destaque maior em relação a Anchieta, em relação aos demais, né? O que considera isso, de fato? Olha, o padre Anchieta, evidentemente, chegou como noviço, 19 anos, então os trabalhos prioritários estavam o padre Manuel da Nóbrega, um Paiva, que conduziu as missas de conversão dos catecúmenos e depois da fundação de São Paulo, né? E outros padres mais antigos, que, como eu falei, até pessoas que deixaram de ser reitores da Universidade de Coimbra, ou que passaram pela Universidade de Coimbra, estiveram presentes na missão. O que deu destaque para ele foi, como eu já havia mencionado, a forte base educacional que ele teve e a identificação que ele teve com a Terra. Acho que é interessante, quem assistiu aquele filme, aquela série, Lost, sabe de um personagem que tinha um problema, não conseguia andar direito, tinha um problema com as pernas, e do acidente aéreo que levou à ilha lá desconhecida de Lost, né? Ele se sentiu tão bem na ilha que começou a andar, né? O padre Anchieta, ele tinha um problema de saúde, um problema crônico, que era difícil para ele se movimentar, e ele se sentiu tão bem nas terras brasílicas, né, que isso não fez mais diferença, ficou para o passado. Ele se tornou um jovem com vitalidade, com vigor para se deslocar a longas distâncias, né? Outro detalhe de destaque, quem estava fazendo isso muito bem era o padre Leonardo Nunes, o Arabé-Bebê, que é, ou seja, o padre voador. Por que os índios chamavam ele de padre voador? Porque ele se deslocava de grandes distâncias com enorme velocidade, uma velocidade acima da média do que os índios desenvolviam. Então, chamavam ele de padre voador. O padre Leonardo Nunes, que inclusive esteve presente na missa da conversão dos 50 catecúmenos, né? Ele teve uma infelicidade, ele voltou para a Europa, foi resgatar uma missão, resgatar novas diretrizes do rei de Portugal, e na embarcação que ele voltou, essa embarcação sofreu um acidente e afundou no mar. Então, ele veio a morrer prematuramente. Então, esse é um exemplo. Os outros exemplos, como eu falei, o padre Manuel da Nóbrega chegou com 32 anos, desenvolveu o trabalho dele, e morreu com 50 e poucos anos. E o padre Anchieta continuou, inclusive, a presenciar o domínio espanhol sobre o Brasil. Voltando aqui, eu falei sobre o rei Dom Sebastião. O Dom Sebastião, ele se envolveu num conflito em Alcácer Quibir, no norte da África, e ele desapareceu nas areias do deserto. Não se encontrou até hoje o corpo dele. Há relatos de ele ter aparecido num convento, numa igreja no sul da Itália, mas isso tudo ficou mítico e deu início aí ao sebastianismo, a esperança do retorno do rei de Portugal. Mas qual foi o problema? Como esse rei de Portugal era jovem, né, não deixou herdeiros. E aí, né, passou 2 anos e literalmente a Espanha abocanhou Portugal.
virou a União Ibérica. Só que essa União Ibérica, houve uma malícia aí dos portugueses em manter a língua portuguesa, excelente, né, do ponto de vista estratégico deles, né, e foi a época de ouro para a expansão do território da América Portuguesa, porque a ação bandeirante correu para o oeste, né, e isso tudo sob as guardas, sob a proteção da Espanha, que de 1580 a 1640 foi esse período do Brasil espanhol, vamos dizer assim, né. Então, Anchieta presenciou tudo isso, presenciou o governo de Dom Sebastião, viu outras situações ocorrerem, né, viu a tomada do poder da família Habsburgo Filipina na Espanha, né, o rei Filipe I de Portugal, o segundo de Espanha que assumiu, né. Isso tudo condicionou ele a um trabalho político importante. Ele foi forjado na prática sendo um diplomata, um negociador político. Há controvérsias que dizem que ele se envolveu com mortes de pessoas. Aí vale lembrar mais uma vez, o Brasil foi palco de guerra entre portugueses e franceses. E essa guerra que aconteceu no Brasil não foi uma guerra isolada, não. Foi uma guerra que estava acontecendo na Europa. Tensões de domínios imperialistas, tanto de franceses, os ingleses, os portugueses, os espanhóis e depois os holandeses. Foi um contexto difícil, tá? Não foi um contexto de que o Brasil estava isolado e não se tinha comunicação, muito pelo contrário. Havia comunicação sim, era uma comunicação mais lenta, não é como hoje o WhatsApp, você instantaneamente está sabendo das notícias, mas tinha sim uma linha contínua de comunicação. Então, os povos daqui tinham pessoas liderando, pessoas com alto nível educacional que saíram da Europa. Era uma visão eurocentrada, sem dúvida, mas o contexto, o palco europeu ainda era o palco das transformações, e ainda é hoje, né, um importante palco de transformação da história da humanidade. Então, a síntese disso tudo condicionou o padre Anchieta a um trabalho de liderança bem destacado e bem longevo, né? Ele veio a morrer com 60 e poucos anos. Então, só aí já se mostra quão longevo foi o trabalho dele. Mais de 4 décadas de dedicação ao Brasil. Tá certo. 60 e poucos anos para a época era uma idade bastante vivida, né? Não tenho dúvida. A expectativa de vida no Brasil, né? 60 e poucos anos, né? Acho um outro item aí. Bem, agradecemos mais uma vez ao senhor Eduardo Nunes de Carvalho pela sua apresentação. Parabéns pela palestra, pelo tema. Ficaríamos horas aqui falando a respeito. Aproveitamos e esclarecemos a todos que o e-mail do Congresso coi@eubiose.com.br estará à disposição a todos que desejarem fazer contato, certo? Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade desse congresso. E se você gostou do conteúdo exibido, nos ajude curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e ativando as nossas notificações. Paz, luz, progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Uma ótima tarde.